Eu vou trazer essa informação completa, porque eu sei que essa notícia é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo. Outro ponto que eu vou trazer aqui, gente, tá? São algumas imagens do que aconteceu durante a posse do Cássio Nunes Marques no TSE, como presidente do TSE, gente. Algumas imagens chamou muita atenção, inclusive a CNN postou aqui um momento, tá? Alguns momentos ali durante a posse. Inclusive, a CNN mostrou o ministro Alexandre de Moraes completamente isolado, sozinho, ignorado. Tem também o Lula da Silva, que foi humilhado e ignorado por Davi Alcolumbre. Eu vou trazer aqui as imagens do momento constrangedor, gente. A cara do Lula é simplesmente impagável. Davi Alcolumbre ignorou, não só ignorou, mas humilhou o Lula. Vou trazer essa imagem aqui na tela para vocês. Temos também a imagem de um outro ministro do STF ignorando e humilhando Alexandre de Moraes. Esse vídeo aqui vocês vão ficar chocados, gente, tá? Ministro do STF ignorou e humilhou Alexandre de Moraes. Eu vou trazer a imagem inacreditável aqui na tela para vocês. Tem também, gente, tá? Novo escândalo que acabou de explodir dentro do governo Lula. Grande aliada do Lula envolvida até o talo em esquema de corrupção, gente, tá? Grande aliada. Eles não aprendem nunca, né? A gente falou em corrupção, a gente lembra do quê, né? De Lula, aliados do Lula. É isso que acabou de explodir, gente, tá? E a informação que a gente tem é que o Lula tá desesperado nessa notícia que acabou de vazar na imprensa, gente, tá? Grande aliada do Lula envolvido em esquema de corrupção. Novo escândalo que acabou de explodir. E é claro que eu vou trazer também isso nos mínimos detalhes. E vazou também, gente, tá? Uma imagem da Michelle Bolsonaro frente a frente com Alexandre de Moraes. Só que tem um detalhe nessa imagem da Michelle Bolsonaro frente a frente com Moraes que chamou muita atenção da imprensa. E eu vou explicar também o que pode ter acontecido, tá? Eu vou colocar aqui na tela essa imagem para vocês e vocês vão entender o recado que a Michelle Bolsonaro quis passar ali quando ela esteve frente a frente com Alexandre de Moraes, tá? Que é o responsável pela prisão do marido dela, Jair Messias Bolsonaro. Vocês vão entender. Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Logo de cara, gente, peguem a pipoca e assistam de camarote. Calma, ó. Bolsonaristas criticam revogação de taxa das blusinhas e atribuem a ação do governo a milagre eleitoral. Um grande milagre acaba de acontecer. Porque o Lula agora ficou bonzinho? O Lula agora virou uma Madre Teresa de Calcutá? Agora o Lula é o Lula do amor? Não, gente. O Lula tá se lascando, se lixando pro povo brasileiro. Quer a prova disso? Vocês sabem quanto que o Lula arrecadou desde quando ele criou a taxa das blusinhas, esse novo imposto que ele socou no lombo do povo brasileiro? O Lula enfiou no bolso, modo de dizer, né? O Lula arrecadou 9 bilhões de reais. Não é milhões. O Lula gosta de bilhões, gente. É de bilhão para cima. O Lula arrecadou 9 bilhões de reais. Aí agora, calma, gente. Eu sou o salvador da pátria. Eu vou salvar vocês. A partir de agora, taxa das blusinhas que eu criei, eu mesmo estou revogando. Acabou a taxa das blusinhas. Soltem champanhe, comemorem, porque agora vocês estão livres desse imposto que eu já peguei 9 bilhões. E outra, agora falta meses para o pleito eleitoral. Eu preciso estar bem, eu preciso ganhar votos. Então, deixa eu acabar com esse imposto que eu mesmo criei, dentro do meu governo. Aí vem lá os lambedores de bota pro Lula, mas o Lula nunca quis a taxa das blusas. O Lula sempre foi contra. Por que ele foi lá e sancionou? Por que autorizou? Se ele não queria, vetasse. Não, eu veto, eu não quero a taxa das blusinhas, eu vou vetar. O que ele fez? Foi lá, assinou. Sancionou a taxa das blusinhas e a gente ficou aí pagando imposto, muito imposto, 9 bilhões. É o que acabou de sair aqui na imprensa.
Queria só trazer isso aqui, gente, para vocês ficarem... Eu falo para vocês que o lema desse canal é: um cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Então agora você já está bem informado que o Lula arrecadou 9 bilhões com a taxa das blusinhas, torrou babescamente, como se não houvesse amanhã, com viagens, com aquele bando de ministros inúteis, né? Porque de bom mesmo pro Brasil, o que ele fez? Nada, né? E agora, não vou revogar. É aquilo que eu falo pra vocês, o Lula é assim, ele quebra a nossa perna, mas calma que depois ele vai lá e dá a muleta. Ele quebra a sua perna e depois vai lá e te dá uma muleta. Aí você fica... Nossa, ele é muito bonzinho, me deu uma muleta. Tem gente que acredita que o Lula é bom, que o Lula tem caráter, que o Lula é um anjo, que é uma Madre Teresa de Calcutá. Tem esquerdista que acredita. Mas a gente segue alertando. Nicolas Ferreira, a gente aqui na internet. E agora, gente, vamos falar sobre a posse do Nunes Marques, que teve muitas imagens que reverberaram muito na imprensa. E uma foi essa aqui, tá? Da jornalista da CNN, mostrando o isolamento de Alexandre. Gente, o Alexandre de Moraes, em um determinado momento, tá? Lá na posse do Nunes Marques, ficou completamente isolado. Ninguém queria ficar perto de Alexandre de Moraes. É muita humilhação, gente, tá? Vejam só. A jornalista ficando perplexa ao ver o Alexandre de Moraes isolado na cerimônia. Vejam só. Está fazendo uma transmissão, gente, ao vivo do que está acontecendo agora dentro do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, do auditório, na verdade. A gente já mostrou imagens da Viviane Barsi, que é a esposa de Alexandre de Moraes. Mostramos imagens também de Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pronto, tá aí Michele Bolsonaro, sentada ali logo nas primeiras filas. Mostramos também imagens do próprio ministro Alexandre de Moraes. Até me chamou a atenção porque ele parecia meio perdido ali, sem roda, sem estar participando de nenhuma conversa, sem ser procurado ou ser ali de alguma forma sendo cumprimentado pelas pessoas. Agora sim, temos uma telinha completa aqui. Tá aí, gente, chamou a atenção da jornalista ver Alexandre de Moraes isolado, gente, isolado. Se vocês pararem para prestar atenção, ele tá isolado, gente, tá? Os outros ali de costas. Meu Deus do céu, tanto, eu tô chocada com o quanto o ministro Alexandre de Moraes é querido. Meu Deus, que vergonha, gente, que vergonha. Agora, um outro ponto que chamou muita atenção nessa posse do Nunes Marques foi essa aqui, gente, tá? O Davi Alcolumbre. Ele ignorou e humilhou o Lula. Eu vou trazer o vídeo aqui na tela para vocês, tá? Aqui, ó. Lula e Alcolumbre se encontram pela primeira vez em posse no TSE depois de derrota de Messias no STF. É a primeira vez que o Lula fica frente a frente com... Tá aqui os dois aqui bem no centro. Frente a frente com Davi Alcolumbre. Agora eu vou trazer aqui a imagem. Faço questão de trazer para vocês a imagem do Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, ignorando. Gente, o Davi Alcolumbre e o Lula, ele era como se não tivesse ninguém do lado dele. Ele ignorou e humilhou o Lula. Vejam só. Vejam só a cara de enterro do Lula ao lado do Davi Alcolumbre. Meu Deus, eu acho que o Lula queria estar em qualquer lugar, menos ali ao lado do Davi Alcolumbre. Vocês viram o que o Davi Alcolumbre fez com o Lula no Congresso Nacional, né? Vejam só. Posição das cadeiras, a proximidade na posição das cadeiras entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Aquele climão, a gente está vendo as imagens aqui e aparentemente nem sequer se olharam, ficaram lado a lado, mas não teve momento para nenhum cochicho, ao contrário do que havia ocorrido semanas antes, né, dias antes daquela votação histórica no Senado, Matheus Teixeira. O quanto, a despeito desta situação, desta torta de climão entre Lula e Alcolumbre, isso não prejudicou ali a receptividade ao discurso de Nunes Marques. Queria que você nos trouxesse um pouco deste amarrado aí do ambiente ali, do quanto a plateia reagiu ao discurso de Nunes Marques e a esse climão que estamos vendo na tela entre Lula e Davi Alcolumbre. Tá aí,
Aí, gente, eu quis só trazer mesmo o climão, a cara, gente, a cara de enterro do Lula. Não, gente, olha isso aqui. Parece que o Lula tá ali num velório, né? Não dá essa impressão? Parece que o Lula tá ali num velório, aquele clima de tragédia, aquele clima de tristeza. Meu Deus do céu, gente, tá? Sumiu o brilho do homem, né? Sumiu o brilho do Lula ali na posse do Nunes Marques, que foi indicado pelo Lula. Mas parece, gente, tá, que o Alexandre de Moraes não foi ignorado somente uma vez, isolado uma vez. Teve um outro momento aqui também que chamou muita atenção, do momento em que o ministro Luiz Fux entrou, né, gente, tá no ambiente ali da posse. Ministro Luiz Fux passa batido por Moraes e Gilmar Mendes na posse de Cássio Nunes. E o mais constrangedor é que o ministro Alexandre de Moraes percebeu, ele olhou para o lado, viu que foi ignorado, tentou assim meio que contato ali visual, mas mesmo assim o ministro Luiz Fux realmente endossou que, ou seja, você está sendo mesmo ignorado. Vocês não vejam só o vídeo. Isso aqui explodiu nas redes sociais. Fux ignora Moraes. Vejam só. Olha lá. Situação, hein? Que situação para o Alexandre de Moraes. E tem um momento que ele olha para o lado, ele percebe. Aí ele percebe, olha para o lado. Ele olha para o ladinho ali. Ó, ele dá uma olhadinha para a esquerda. Ele viu que foi ignorado, né? Ou seja, o Luiz Fux passou do lado de Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, ignorou. É como se eles nem existissem dentro daquela sala. Gente, vocês acham que o clima tá dos melhores dentro do STF? Eu acho que não, gente, tá? E essa matéria prova isso. Daqui a pouco, gente, Michele Bolsonaro, vou trazer uma imagem da Michele Bolsonaro frente a frente com o Alexandre de Moraes, e teve um detalhe nessa imagem que chamou muita atenção. Será que a Michele quis mandar um recado para o Alexandre de Moraes? Vou trazer daqui a pouco, porque antes acaba de explodir mais um escândalo envolvendo a aliada de Lula. Gente, corrupção tá sempre ali na frente, né? A aliada de Lula, na Paraíba, aparece em esquema de desvio de 10 milhões de programa alimentar, gente. Já não chega o Geraldo Alckmin, né, que é o das merendas, né, gente, tá? Quem não falou em Geraldo Alckmin, a gente só lembra das merendas, né? Não preciso nem dizer para vocês o que é que significa. Agora mais uma aliada do Lula sendo acusada de desvio, gente, corrupção, né? Desvio de dinheiro de programa alimentar. É muita vergonha, meu Deus do céu. O que diz aqui matéria, gente, tá? O Ministério Público da Paraíba, por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, apresentou uma nova denúncia no âmbito da Operação Indignos. A ação apura suspeitas de desvio de recursos públicos no programa estadual Prato Cheio, destinado a distribuir refeições para pessoas em situação de rua em 5 cidades paraibanas. Entre os denunciados está Poliana Wertel, não sei, ex-secretária de Desenvolvimento Humano do governo João Azevedo, aliada histórica do presidente Lula da Silva do PT na Paraíba. Wertel, que já passou pelo PT e pelo PSD, concorre a uma vaga na Câmara dos Deputados neste ano. Em 2022, depois da vitória de Lula, Poliana Wertel chegou a afirmar que o vice-presidente Geraldo Alckmin a indicou para um cargo em Brasília na gestão petista, mas ela acabou seguindo a pasta em seu estado. Segundo o Ministério Público, ela teria recebido 70 mil de propina. Gente, que vergonha! 70 mil de propina, né? As provas apontadas pelos investigadores são cadernos de anotações apreendidos em conversas identificadas em aplicativos de mensagens, conforme revelou a coluna
pleno poder no Jornal da Paraíba. Que vergonha, gente, tá? A denúncia protocolada em 29 de abril demonstra desvios de 10,3 milhões entre 2021 e 2023. Um grupo de empresas de um mesmo núcleo familiar controlado pelo empresário Kilden Tadeu de Lucema teria sido o principal beneficiário do esquema. É sempre assim, né? Eles facilitam, é propina pra cá, é propina pra lá, é mensalãozinho pra cá, é mensalãozinho pra lá. E de propina em propina, aliados do Lula vão enchendo o bolso de dinheiro, gente, tá? Não é mole, não. Não é mole. Vamos lá, gente. Vamos falar da imagem do momento em que a Michelle Bolsonaro... É uma imagem que está circulando muito aí na imprensa, que é essa. Em posse de Nunes Marques, Moraes cumprimenta Michelle Bolsonaro. E a imprensa, gente, tá? Tô vendo muito aqui na imprensa, nos bastidores, muita gente falando, nossa, mas a Michelle fez uma cara de nojinho aqui. Gente, o que é que vocês acham que tá o coração da Michelle Bolsonaro neste exato momento aqui? Você acha que ela estaria feliz, cumprimentando, sorridente, cumprimentando o homem que colocou o marido dela atrás das grades naquele julgamento fajuto do golpe que nunca aconteceu? Então muita gente, nossa, Michelle Bolsonaro parece estar com cara de nojo de Alexandre de Moraes. Vocês acham que ela estaria feliz, saltitando, né? Mostrando... Claro que não, gente. Por dentro essa mulher, ela tá dilacerada. Essa mulher tá dilacerada por dentro com tudo, né, que ela e Bolsonaro estão sendo sujeitados aí o quanto eles foram humilhados na imprensa. Com tudo que aconteceu, que atingiu em cheio o Jair Bolsonaro. Vocês acham mesmo que ela estaria feliz? E um outro detalhe também, gente, tá? Aqui dessa foto. Guardem bem isso aqui que eu vou dizer pra vocês, tá? Por isso que eu falo pra vocês que no mundo da política, tá, e do judiciário, o mundo não gira, o mundo capota. Um dia você tá por cima, outro dia você pode estar por baixo. Outro dia você pode estar no céu, mas pode ir para o inferno em questão de dias. Guardem bem o que eu vou dizer para vocês. A partir de janeiro de 2027, Michelle Bolsonaro, se Deus quiser, vai ser senadora da República, vai estar no Senado Federal. E lá, se for apresentado algum impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ela pode votar pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Então eu falo para vocês que hoje ele pode estar por cima. Hoje ele está por cima da carne seca, né? Teve as suas vitórias, mas o dia de amanhã a Deus pertence. Vai que lá na frente a oposição consegue um número maior de senadores. Michelle Bolsonaro lá dentro do Senado Federal pode ser uma peça que pode ajudar a expulsar o ministro Alexandre de Moraes do STF. Isso aqui, gente, claro, muita coisa vai acontecer e ela precisa vencer, ela precisa estar lá no STF, precisa ter a grande maioria, que esse é o plano. Lembram daquela frase do Bolsonaro? Me deem 50% do Congresso que eu mudo o destino do Brasil. Então é isso que o Flávio Bolsonaro vem sempre falando. A gente precisa, não só o Flávio Bolsonaro, a grande maioria, né, dos parlamentares, as pessoas que estão aí se candidatando. Para mudar o Brasil, precisa primeiro mudar o Senado Federal. É dali que acontecem as mudanças. É ali, é a Casa Revisora. O Senado Federal coloca o ministro da Suprema Corte e é o Senado Federal que pode expulsar o ministro da Suprema Corte. E o mundo não gira, o mundo capota. Hoje, Michelle Bolsonaro está aqui, dilacerada, né? Chorando, triste. Mas, no futuro, ela pode estar ali participando de uma, sei lá, gente, de repente, de uma votação para impeachment de ministro de Suprema Corte. Eu só falo para vocês que na política é assim que funciona. Você pode ir do céu ao inferno em questão de dias. Vamos lá, porque tem mais, gente. Eu separei muita coisa para trazer aqui para vocês. Inclusive, aqui a notícia é terrível para Lula da Silva. Rejeição a Lula chega a 39% e supera a avaliação positiva. Mais uma pesquisa é divulgada e Lula da Silva é basicamente, literalmente, atropelado.
A pesquisa Genial Quest divulgada nesta quarta-feira, 13, gente, tá? No dia 13, o Lula recebendo uma notícia terrível dessa. É uma baita de uma ironia, né? Então, essa pesquisa mostra que a avaliação negativa do governo Lula atingiu 39%. O índice supera os 34% de eleitores que veem a gestão como positiva. Ou seja, a desaprovação atingiu 39%, superando em 5 pontos percentuais acima dos que aprovam. Gente, tá? O Lula realmente tá ferrado e lascado. Para ele que... Gente, pro Lula ter revogado a taxa das blusinhas, que tava enchendo, né, os cofres da União de dinheiro. O Lula tava com muito dinheiro, tá com muito dinheiro para torrar. 9 milhões é muita coisa, né? Pro Lula ter largado mão da taxa das blusinhas, gente, tá? Vocês podem ter certeza absoluta, se o Lula tivesse indo bem nas pesquisas, o Lula iria continuar com a taxa das blusinhas. Afinal de contas, né? É um dos impostos que mais dá dinheiro pro Lula, é a taxa das blusinhas. Então, para chegar no ponto de o Lula ter revogado a taxa das blusinhas que ele mesmo criou, é porque a situação é muito pior do que o que está sendo revelado na imprensa. Inclusive, eu vi um comentário de um jurista que faz todo o sentido. Tem alguns institutos de pesquisa, gente, tá? Que se eles dizem que está empatado, é porque, na verdade, o Lula está bem atrás. Tem institutos de pesquisa que a gente precisa abrir o olho. Se está dizendo que o Flávio Bolsonaro está 1% na frente, 2% na frente, é porque, na verdade, o Flávio Bolsonaro está bem à frente. Eu vi um jurista falando sobre isso e pode fazer um pouco de sentido, visto que a grande maioria de alguns institutos tende a pender mais para o lado da esquerda. Eu não sei se isso pode fazer sentido ou não, pode ser só um pensamento solto, uma asneira aqui da minha cabeça, mas a própria Ana Paula Henkel também falou sobre essa questão, gente. Se tá assim, se o Lula tá, vamos supor, com 39% de rejeição, provavelmente pode estar mais. E o Lula deve estar num completo desespero, gente. Deve estar marcando reunião às pressas, deve estar batendo na mesa, deve estar gritando com aquele bando de ministros inúteis que ele tem. Inclusive, saiu na imprensa que quando ele marca reunião, quando sai pesquisa, né, que mostra que ele está estagnado ou perdendo, ou caindo, né? Que quando ele marca reunião, gente, é aos berros. Ele grita com o pessoal. Acusa ele de não estarem trabalhando, mostrando, né, as benesses do governo dele. Vamos falar do pé de meia, né, do gás do povo, do Bolsa Família, do benefício isso, benefício... Vamos falar das coisas boas do governo para ver se eu recupero um pouquinho meu fôlego. Mas até para escolher ministro, o Lula é inútil. Até para escolher ministro, o Lula é inútil. Tem dedo podre para escolher ministro. O Caio Coppola soltando uma bomba que está sendo preparada contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo o Caio Coppola, o Alexandre de Moraes está com os dias contados no STF. Olha aqui, ó. Ele não é mais intocável e seu poder está com os dias contados. Vejam a bomba que o Caio Coppola acabou de explodir contra o Alexandre de Moraes. Eu tô chocada. Vocês vão entender. Vejam só. Que situação bizarra. Alexandre de Moraes se recusou a aplicar uma lei penal em vigor sob pretexto de que ela pode ser inconstitucional. Em outras palavras, o ministro não vai cumprir a lei agora porque ela pode ser considerada ilegal no futuro. E enquanto isso, o direito fica jogado às traças em alguma gaveta do STF e pessoas reais de carne e osso apodrecem na cadeia por crimes que não cometeram. Claro que eu estou falando da nova lei da dosimetria, uma lei que ameniza um pouco a injustiça cometida contra os réus do 8 de janeiro, que foram condenados apenas flagrantemente abusivas. Na prática, ao decidir que não vai decidir, Alexandre de Moraes coloca o caso em um limbo jurídico e suspende sozinho, por prazo indeterminado, os efeitos concretos de uma lei aprovada por centenas de parlamentares. E o pior é que a participação de Alexandre de Moraes na elaboração do texto da dosimetria é fato amplamente noticiado na mídia e confirmado pelo deputado relator do projeto de lei no Congresso. Tanto que Flávio Bolsonaro não se mostra surpreso com o ativismo judicial do ministro, mas sim com a sua incoerência. Vamos digerir com calma essa informação. Aqui nós temos um senador da República, líder nas pesquisas de intenção de voto para a presidência, alegando que não
não faz sentido um juiz sozinho, numa canetada, tornar sem efeito uma lei aprovada pelo Congresso, especialmente considerando que foi esse mesmo juiz quem redigiu o texto da lei. E essa não é uma fala sigilosa ou de bastidores. Flávio Bolsonaro disse o que disse publicamente, à luz do dia, numa coletiva de imprensa, o que só evidencia que essa situação absurda já foi completamente normalizada no debate público. Para começo de conversa, a Constituição proíbe que juízes exerçam atividade política ou partidária, e a Lei Orgânica da Magistratura impede juízes de se manifestarem fora dos autos sobre processos que venham a julgar, antecipando o seu juízo. Mas essa linha já foi cruzada faz muito tempo. Aqui a gente está falando de uma negociação política que chega ao cúmulo de ter o juiz da causa como redator da lei, que será posteriormente examinada por ele mesmo. Vejam o descompromisso do Supremo com o princípio da imparcialidade nesse caso do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, no mesmo processo, é vítima dos supostos crimes, investigou os envolvidos, é comentarista do caso na imprensa, é relator e juiz das ações penais, é juiz de execução das penas e é o autor ghostwriter da lei que visa corrigir excessos que ele próprio cometeu ao sentenciar os réus. Pode fazer as contas, são 7 Alexandres em um. Eu não sei como ele arranja tempo para visitar a mansão, se há de jatinho. Mas vamos dar um passo para trás. Em tese, o Brasil é uma república democrática. O termo república vem do latim, significa coisa pública. Já a palavra democracia vem do grego, significa governo do povo. Essa ideia de coletividade, de participação popular, é cristalizada no parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição, que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Portanto, os poderes eleitos, executivo e legislativo, deveriam ter protagonismo no Brasil. Mas o governo e o parlamento se tornaram meros coadjuvantes do STF, o poder não eleito, que é atualmente a principal força política do país. E esse caso da dosimetria é só o exemplo mais recente, mais bem acabado desse desequilíbrio institucional. Foi um ministro do STF que redigiu a lei da dosimetria, é um ministro do STF que se recusa a executá-la e serão ministros do STF que vão julgá-la. São 3 poderes reunidos no mesmo órgão. Por isso não é nenhum exagero afirmar que no Brasil de 2026 o poder não emana mais do povo, ele irradia do STF. Claro que isso é uma distorção completa da ordem democrática. Tanto que a pesquisa Meio Ideia desse mês apontou que para a maior parte dos brasileiros o principal risco à democracia é a concentração de poder no judiciário. Nesse mesmo sentido, 75% dos entrevistados pela Datafolha disseram que os ministros têm poder demais. Enquanto isso, a futura Apex indica que 54% dos brasileiros já é favorável ao impeachment de Alexandre de Moraes, um sentimento que se vê refletido no Congresso, onde a maioria absoluta dos senadores já peticionou pelo afastamento do ministro. E com certeza, essa recusa de Moraes em aplicar a lei da dosimetria só reforça a tensão e a desconfiança entre as instituições. Porque o ministro suspenderia os efeitos de uma lei escrita por ele mesmo? Será que é para não dar uma vitória política aos críticos do Supremo antes das eleições? Será que é uma demonstração de força para fazer frente ao seu desgaste nos últimos meses? Será por capricho? Aqui a gente já está no campo da especulação. Mas uma coisa é certa: Alexandre de Moraes não é mais intocável como antes, e seu poder parece estar com os dias contados, assim como o sofrimento de tantos que foram punidos injustamente pelo 8 de janeiro. Gente, então, segundo Caio Coppola, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, está com os dias contados. Muita gente, 54%, segundo aí nova pesquisa, é a favor de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Ou seja, mais da maioria da população pensa que ele deve sim ser impeachmentado e expulso do STF. Tá aí, gente, tá? Vídeo do Caio Coppola expondo, né, tudo o que aconteceu aí nos últimos dias de forma bem didática para a gente entender e o porquê, né, que querem tanto o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Realmente ele é astuto, né? Ele não se intimida, tá sempre dobrando a aposta. E calma que daqui a pouco eu vou trazer mais uma bomba sobre o ministro Alexandre de Moraes, os detalhes aqui para vocês. Calma, gente, tá? Porque agora o Nicolas Ferreira postou um vídeo aqui nas redes sociais que eu tô extremamente, assim, estarrecida com a cara de pau de Lula da Silva. O Lula realmente, gente, tá? É muito cara de pau. Isso pra não dizer o pior, porque eu gostaria de dizer algo até pior, mas eu não posso dizer aqui no canal, né? Mas é muita canalice do Lula, gente, tá? O que ele acabou de fazer. Vocês vão entender. Assistam. Para uma afortunada direção. Esse cara acaba de revogar a taxa das buzinas que ele mesmo criou. É um milagre do ano eleitoral. Fez ele voltar à igreja também no ano eleitoral. Lembra que no começo a Janja disse que o imposto era só para a empresa e não para o usuário. Eles defenderam, ficaram afincos, porque no fim das contas era o Lula que estava fazendo. As compras internacionais aumentaram de preço, tiveram que engolir calado, porque foi o Lula que fez. E em pleno ano eleitoral ele revoga a medida que ele mesmo fez. Então a pergunta que fica é, será que ele realmente está preocupado com o Brasil? De forma alguma. Ele está preocupado em te ganhar o seu voto, mesmo que isso durante muito tempo.
significou você pagar mais caro. E agora ele dá uma de populista para ganhar seu voto. Mas graças a Deus, você não vai cair nessa de novo. Para uma afortunada Graças a Deus, a gente não vai... Os esquerdistas, né? Eu acho que eles não vão cair nessa de novo, gente, tá?